Gente, faz exatamente uma semana que meu Xenoblade Chronicles chegou e eu não consigo jogar porque a Nintendo não para de soltar informação. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nobalização. Eu sou o DJ e vamos conversar sobre um monte de informação que está sendo divulgada. A galera tá postando um monte de coisa aí, tem muita desinformação circulando por aí e agora a gente vai esclarecer algumas delas, tá ok? Rápido, direto ao ponto. A primeira grande dúvida: Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom vai ter uma atualização que irá adicionar o idioma português brasileiro. Isso é exclusivo do Nintendo Switch 2? Não. Gente, isso não é exclusividade do Nintendo Switch 2, tá? Isso vai estar presente tanto no Switch 1 quanto no Switch 2. O que será exclusividade do Nintendo Switch 2 serão as melhorias de resolução e taxa de quadros. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem por aí, tá ok? Segunda dúvida, tá tendo estardalhaço gigantesco na comunidade por causa dos cartuchos do Nintendo Switch. Todo mundo tá falando que o Nintendo Switch 2, o jogo não se encontrará no cartucho. Vai vir só uma licença digital. Gente, não é isso. Calma lá, vocês estão muito emocionados. Eu vou dar um exemplo perfeito para vocês que eu tenho aqui. Wolfenstein 2 The New Colossus. Tá vendo aqui que tá pedindo, falando que requer uma conexão com a internet? Por quê? Alguns cartuchos do Nintendo Switch são mais baratos porque tem menos memória. Isso é normal. Então, o jogo não vem todo dentro do cartucho. Para você ter acesso a certas coisas do jogo, você precisa fazer um download adicional. Isso não quer dizer que o seu jogo não vai estar no cartucho, ok? Interprete como. Vou dar um exemplo muito claro para quem jogou Diablo. Por exemplo, Diablo 4, na você vai instalar o Diablo 4 na Battle.net, aí aparece a opção: você deseja instalar também o pacote de texturas adicionais? Você clica lá para adicionar. Senão, você não adiciona. Alguns recursos, você pode jogar o jogo, mas alguns recursos só vão estar disponíveis se você fizer um download adicional, tá? O resto, gente, funciona da mesma forma, sem histeria, ok? Terceira coisa, tá tendo um estardalhaço muito grande de que o Nintendo Switch 2 vai ter travas de região. Não, não vai. Gente, o que está acontecendo? Com possíveis sanções americanas e uma desvalorização grande do iene, o Nintendo Switch 2 no Japão vai ser o mais barato do mundo, entendeu? O console vai custar algo em torno de $350 no Japão. Como o console não tem trava de região, o que poderia acontecer? As pessoas iriam simplesmente pegar esses consoles no Japão e vender em outras regiões a um preço menor. Aí o que a Nintendo fez? Ela vai ter um modelo doméstico, apenas para o público do Japão, essa versão mais barata, ela só vai funcionar com uma conta japonesa. Gente, isso é uma coisa para o mercado doméstico, tá? O console que for vendido mais barato no Japão só vai poder funcionar com uma conta japonesa, ok? Não é uma trava de região. Gente, outra grande dúvida: todo jogo do Nintendo Switch vai ser retrocompatível? Não, nem todos. Alguns modelos específicos não vão ser compatíveis via retrocompatibilidade. Alguns jogos que usam acessórios como o Ring Fit, né, aquela coisinha lá, não vai ter. Por quê? Porque é um acessório que foi projetado para esse carinha aqui, então não vai ter como. Alguns jogos não serão totalmente compatíveis. A Nintendo disponibilizou uma lista de jogos que talvez possa ter alguns problemas na hora de inicializar, pode ter alguns problemas durante o jogo, ou simplesmente nem vão rodar. Não são todos, é uma minoria muito pequena, então podem ficar tranquilos. E outra, provavelmente esses jogos que não são totalmente retrocompatíveis, por algum problema de software, poderão receber atualizações para corrigir esse tipo de problema, ok? Outra, o console vai chegar a R$ 5.000 no Brasil. Gente, calma lá, tá? No início, o console vai estar caro, porque mesmo se estiver sendo vendido por meios oficiais aqui no Brasil, eu duvido muito que chegue a esse preço. Vai chegar pelos scalpers, aquela galera que vai comprar um monte de consoles para revender. Então, se você tiver um pouco de paciência, esperar ali algumas semanas, você vai comprar o console mais barato. Tem preço oficial? Não, não tem. Mas por que eu tô um pouco otimista? PS4 ao digital. Ele custa $449, o mesmo valor do Nintendo Switch sem o Mario Kart. E você consegue achar esse console em um preço acessível, por volta de 3,5.
Talvez seja pedir demais pra Nintendo lançar esse console aqui, mas eu acho que pouco provável que vai passar ou que vai chegar aos 4.000. Posso estar errado, mas não vai ser 5.000, gente, calma, tá? Não se preocupe que eu não acredito que seja esse valor exorbitante. Os acessórios do seu Nintendo Switch padrão vão funcionar no seu Nintendo Switch 2? Sim, vão. Seu Pro Controller vai funcionar normalmente, tá? Seus Joy-Cons vão funcionar normalmente, porém com um adendo. Eles vão funcionar no grip, tá? Você não vai conseguir encaixá-los no seu Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2 é magnético e os tamanhos são proporções diferentes. Fora isso, vai funcionar normalmente, ok? E os cartões micro SD? Tá, esses não vão, viu, gente? Por quê? Você vai precisar de um cartão micro SD com uma taxa de transferência muito alta. E eles são caros. Muito caros. Sim, o console vem com 256 GB de memória interna, mas a gente ainda não sabe quanto que cada jogo vai medir de tamanho. Então, né, gente, pode ser que vão vir algumas pedradas por aí, não é? Mas eu acredito que por não ser um padrão proprietário como é o Xbox Series X e S, não é? Que é aquele cartão de memória com formato proprietário, é uma coisa padrão, com o tempo esses cartões tendem a baixar de preço. Hoje são caros, mas a tendência é sim diminuir de preço, já que eles não são um formato proprietário. Todos os jogos do Nintendo Switch 1 que tiverem uma versão aprimorada, uma versão enhanced, vão ser pagos, mais ou menos. Isso não quer dizer que vai ser um valor exorbitante, tá? Comparando ao que a gente tem de Japão, parece que é algo em torno de $10 para jogos que não têm nenhuma melhoria significativa além da taxa de quadros e resolução. Agora, um jogo como Kirby, que vai ter um conteúdo adicional a mais, aí é o equivalente a $20. A gente ainda não tem a precificação nisso aqui pro Brasil, a gente ainda não tem uma precificação disso nos Estados Unidos, isso é algo aproximado comparado ao que foi anunciado para o Japão. Só um adendo, Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom não terão nenhum custo para quem paga o Nintendo Switch Online mais o pacote adicional. Só, gente, que dentre esses jogos que também vão receber aprimoramentos, alguns não serão pagos. Olhando aqui, eu tô vendo que Mario Odyssey vai ter uma melhoria gráfica e taxa de quadros, porém ela não será paga. O mesmo vale para Mario 3D World mais Bowser's Fury, assim como Zelda Link's Awakening e Zelda Echoes of the Wisdom, o que é bom porque esses jogos têm um desempenho terrível. São jogos bons, mas que têm uma certa queda de FPS. Também vai ter o New Super Mario Bros. U Deluxe e também Pokémon Scarlet e Violet. Esses são jogos que eu estou vendo aqui que não terão cobrança qualquer nas suas versões Enhanced, nas suas versões aprimoradas. Bom, uma dúvida muito recorrente, pessoal, que eu estou vendo é em relação aos Joy-Cons. Não foi mencionado em nenhum momento que os Joy-Cons serão um modelo Hall Effect. Porém, eles deixaram bem claro que os novos Joy-Cons são muito mais parrudos e mais duráveis do que o padrão. Infelizmente, gente, especificações técnicas, a Nintendo não mostra isso e ela não mostrará. A gente só vai saber quanto de memória RAM, qual o clock do processador, quando a comunidade puser as mãos nesse console. Antes disso, esquece. É só rumor, é só especificação ali, talvez aproximada. Não tem como a gente saber até o lançamento. Mas a gente espera que não tenha esses problemas de drift, não é possível, né? Se bem que é possível. E pessoal, o vídeo é esse, resolvi fazer um vídeo curto, o mais direto possível com vocês, para tirar essas dúvidas que estão assombrando a comunidade. Tem muita informação errada sendo vinculada por aí, ok? Então, se você acompanhou até aqui, considere se inscrever. Temos vídeos a todas as quartas, todos os sábados, às 7h30 da noite. Comente o que você está achando, dicas, sugestões, reclamações e eu vejo você no próximo vídeo, ok? Valeu, falou!